Em 2024 eu decidi me desafiar. Eu não sou uma pessoa que assiste muitos filmes e quando eu decido assistir eu quero que eles sejam bons e que vale a pena assistir. Então eu tento ficar um pouco mais distante de filmes de Hollywood com aquela coisa roteirizada meio fast food de entretenimento e eu tento buscar algo mais profundo. Eu gosto de ver filmes como se fossem livros, eu quero ter essa sensação quase estética de assistir os filmes e ter esse momento de que eu assisti algo que foi importante, que me interessou. Então eu sempre me limitei a assistir filmes porque eu nunca encontrei coisas assim. E a gente já tá na metade do ano e eu assisti 55 filmes. Dentro desse escopo, dessa quantidade de filmes aí que eu assisti durante esse tempo, alguns foram pela assinatura que eu fiz na MUBI e outros foram que eu fui encontrando filmes por aí e decidi assistir. E no final das contas eu me surpreendi com uma coisa bem interessante que eu vou desenvolver aqui nesse vídeo. O legal de fazer essa categorização dos filmes é que eu fui percebendo uma coisa bem específica, que é como os meus filmes favoritos vão fazendo cada vez mais sentido quando eu coloco eles em ordem. É tipo ir numa exposição e perceber que tudo tá numa conversa, tudo é criado de uma maneira que faça você entender aquela obra, entender aquela exposição toda, baseado na ordem em que as obras foram colocadas. E aí eu fui colocando essas obras, esses filmes, categorizando eles, e eu cheguei em duas categorias principais, que é basicamente todos os filmes que eu assisto na vida caem nessas duas categorias. Uma delas é o surreal, maluco, interessante, que trata dessas filosofias, algo meio Twin Peaks, e a outra categoria ficou na categoria do aconchego. São filmes que eu gosto de assistir porque trazem uma mensagem bonita e também são confortáveis. Um exemplo disso é o Dias Perfeitos, que saiu recentemente e foi candidato ao Oscar também. Eu tenho aqui a minha agenda com a minha lista de filmes e eu vou falar primeiro sobre esses filmes mais surrealistas que lidam com esse momento em que a mente vai para o inconsciente e a gente começa a se perguntar: o que rolou aí? No total eu tenho 12 filmes, sendo 6 nessa lista mais surrealista. Eu comecei o meu ano assistindo Reflexões de um Liquidificador e eu acho que partindo daí já dá para entender tudo o que aconteceu nesse ano. É um filme muito bom, brasileiro, interessantíssimo, que traz uma história de uma mulher que está conversando com esse liquidificador e também é uma história de assassinato. Ela mata o marido, tritura ele no liquidificador, mas por quê? O que está rolando aí e o que acontece nesse filme é muito bom de assistir. Eu quero falar e explorar um pouco essa ideia do surrealismo, do mundo dos sonhos e do bem e do mal. É basicamente essa primeira etapa do vídeo que nasceu porque eu assisti o Twin Peaks Fire Walk With Me durante essa minha maratona de Twin Peaks, que eu comecei a rever a série com a intenção de assistir ela numa pegada só e entender melhor a história, assistindo as 2 primeiras temporadas, esse filme e depois o retorno de Twin Peaks. E eu me peguei muito impressionado com esse filme, porque eu não tinha assistido ainda, sobre como ele muda a perspectiva do espectador a respeito ao que aconteceu com a Laura Palmer e também sobre o que a história de Twin Peaks quer dizer. Percebendo isso, eu fui notando como esses filmes que eu assisti durante o ano
foram se conectando dessa maneira. É uma história que a gente se questiona sobre o bem e o mal, sobre o que é ser um monstro e sobre o que é ser humano, sobre o que tá lá no inconsciente e sobre o que vem à tona. O filme de Twin Peaks, eu não quero dar spoiler, eu não quero falar isso, mas Twin Peaks fala sobre isso, fala sobre o bem e o mal, mas velado por uma fantasia talvez, que talvez a gente assista e diga, ah tá, isso é ficção, isso não aconteceria. Mas é a partir desse surrealismo que eles trazem todos esses assuntos de bem e o mal, de abuso, de assassinato, e a gente começa a questionar, quando alguém faz alguma coisa de muito ruim, a gente chama essa pessoa de monstro, mas será que ela é um monstro mesmo, ou será que é um ser humano trazendo toda a sua alma para fora, digamos assim, trazendo tudo que ela é para fora? Então é muito fácil transformar pessoas que fazem o mal em monstros, quando na verdade elas são o que elas são. E aí, nessa minha lista, a gente começa a ver as similaridades nessas histórias. Também teve um que eu assisti, fiquei chocado por muito tempo, que foi o Doente de Mim Mesma, que aqui a gente vem para a tecnologia. Em Twin Peaks é uma história dos anos 90, a tecnologia é pouco usada, mas o bem e o mal é tratado com essa estética surrealista, bem, né, analógica até. E aqui a gente vem nesse filme Doente de Mim Mesma, trazendo à tona o mal, digamos assim, através das redes sociais. E como isso pode transformar a pessoa e como isso manipula outras pessoas e como uma pessoa pode se transformar completamente sendo consumida pelas redes sociais, pelos números e por essa atenção. Então, esses 6 filmes que eu assisti trazem uma conexão muito grande, que é mulher, abuso, assassinato também, nossa, só assuntos pesados, e essa questão do monstro interno vindo para fora. E realmente foi uma experiência incrível ter assistido todos. Eu descobri um tipo de filme que eu gosto muito, que é esses filmes de aconchego. E nessa minha jornada vendo filmes, eu fiquei bastante tempo focado em encontrar filmes semelhantes dessa maneira. Percebi que filmes japoneses fazem muito isso e também filmes coreanos, mas encontrei alguns chineses também que me proporcionaram uma sensação ótima e sempre tenho vontade de rever esse tipo de filme porque ele traz no visual, na temática e em todo o conceito do filme algo super carinhoso e aconchegante que é ótimo de assistir. Então vem nesse clima aí do bem e do mal, digamos assim, a gente vendo o surrealismo como algo mais tenebroso, algo que mexe com o inconsciente, quase como a parte ruim do ser humano, né? A gente traz isso para fora, enquanto esses filmes mais doces, mais tranquilos, trazem esse lado bom da gente. O que isso significa? Nada. Não significa que algo aconchegante seja melhor do que algo de terror. Não significa que algo de terror seja mais profundo do que esse aconchego. Porque eu acho que tem momentos e momentos. Eu comentei ao longo desse vídeo sobre Twin Peaks e eu acho que Twin Peaks traz um aconchego e um terror e um surrealismo que é realmente algo que encaixa em todos esses aspectos. Mas nos meus filmes aconchegantes eu tenho vários aqui e você já deve ter visto a lista passando aí pelo vídeo, mas tem Dias Perfeitos, que foi esse filme maravilhoso que foi indicado ao Oscar, que me trouxe algo tão bom e é um filme tão bem feito, que traz essa sensação boa. Não é algo que você fica esperando
algo ruim acontecer no final dele. Não, é só uma jornada, é o dia a dia de uma pessoa normal. Tem também Monster, que é um pouco mais profundo, tem algumas coisas de trauma, mas a história dele até o final, nossa senhora, é muito lindo. O Amores Expressos é sensacional. Adorei esse filme, a personagem principal é incrível, assim, e eu tô com muita vontade de rever ele, porque eu gostei demais. After Sun, que é conhecido por todo mundo, não preciso nem comentar. E por fim, eu peguei um tempo aí assistindo os filmes e documentários da Agnes Varda, me apaixonei por eles, eu nunca tinha assistido nenhum, e quando eu comecei a assistir eu fui um atrás do outro, e o que mais se destacou foi o documentário da Guerriótipos, tanto pelo nome, por ser algo sobre fotografia e tudo mais, mas enquanto eu assistia, o conceito dele me deixou muito encantado, que é basicamente o retrato do dia a dia das pessoas da Rua Daguerre, lá em Paris, e são pessoas que têm pequenos negócios naquela rua, e a Agnes Varda retrata essas pessoas, retrata o dia a dia delas e conta as histórias delas a partir dessas gravações, documentário. Eu achei um filme que ele me tocou, é um documentário, ele me tocou e também trouxe um aconchego, que é justamente isso. Então, é basicamente essa dualidade que eu trago nesse vídeo, de tantos filmes que eu assisti, como eles são diferentes uns dos outros. E concluindo, valeu muito a pena assistir todos esses filmes. Eu acho que foi uma jornada interessantíssima de entender o que eu gosto em filmes e como eu me sinto depois de assistir cada um deles, sendo os surreais, que são maluquice, que você fica aí reflexivo por muito tempo, mas também os aconchegantes, que trazem uma reflexão interessante, mas diferente. Ao mesmo tempo, é meio que quase uma brincadeira estética em tudo isso, porque me agrada demais assistir esses filmes que falam com o visual e não são gravados e dirigidos de uma maneira normal. Eu acho o mais interessante é ver como essas pessoas que criam esses filmes trazem uma criatividade, um visual artístico, um pensamento artístico tão profundo e que nos faz querer refletir mais e querer pensar mais sobre isso. Então eu acho que vale a pena assistir esses filmes e começar também a descobrir um pouco mais sobre o nosso próprio gosto, porque quando a gente se prende muito no que empresas tipo Netflix e Hollywood também produzem, a gente acaba perdendo um pouco da noção do senso crítico, que é buscar o que nos interessa e não buscar somente o que está disponível para assistir. E eu acho que é aí que entra toda essa ideia de serviços com curadoria mais pensada e também a gente ser o próprio curador do que nos interessa. Vale muito a pena. Eu estou muito feliz e isso mudou muito também a forma como eu penso no momento de criar coisas, escrever e, enfim, tudo mais. Obrigado por assistir, eu estou tentando fazer mais vídeos aqui no canal, espero que você tenha gostado. É isso e eu volto no próximo. Até mais. Tchau.